Depois de despertar para a real, depois de conhecer a Red, é comum passar por um período de revolta, né? É o famoso estado da rage pill. Muitos homens ficam perdidos sem saber o que fazer. Eles se perguntam, será que eu nunca mais devo me envolver com uma mulher na vida? E esse pensamento é triste porque a verdade é que se envolver com as mulheres é algo extremamente prazeroso e gostoso e faz parte da nossa natureza. Por outro lado, também tem aquele medo de continuar se envolvendo e acabar se ferrando, né? Seja emocionalmente, financeiramente ou até perdendo a sua liberdade. Então, hoje eu quero compartilhar como eu vejo as mulheres como um hobby e eu vou te mostrar por que essa é a melhor forma de aproveitar o melhor delas sem cair em armadilha. Então, bora lá, porque agora eu vou jogar as cartas na mesa. Bom, todo homem, quando cai em alguns conteúdos de extraordinários criadores da comunidade, como o Raccoon, o Trunks do futuro, o Coruja, Dom Sandro e vários outros, acabam tendo um despertar e começam a entender que o jogo dos relacionamentos não foi feito para os homens ganharem. Ele é 100% projetado para que as mulheres ganhem. E quanto mais tempo você joga, maiores são as chances de você se fuder, né? Mas vamos ser sinceros, se envolver com mulher é uma das coisas mais gostosas e prazerosas que existe. Faz bem, alivia o estresse e a gente foi programado para isso, é instintivo. E é aí que entra um dilema maluco em muitos homens na comunidade, porque o desejo de se envolver com mulher nunca vai passar e sempre que você vê uma mulher atraente, você vai desejar se envolver com ela, né? Porque o seu instinto fala mais alto. Só que ao mesmo tempo, você sabe dos riscos, sabe que pode se ferrar e tem dificuldade em confiar, né? Especialmente depois de entender o profano feminino e a hipergamia. O Trunks, que faz muita falta aqui na comunidade, os conteúdos dele eram realmente de muito valor, falava bastante sobre isso, né? Ele falava que para nós homens com a libido alta, o ideal era se envolver fazendo cálculos para minimizar os danos. Ele mesmo falava que se envolvia com as mulheres por conta da libido e falava que não conseguia seguir o caminho do celibato, apesar de flertar com isso no futuro quando ele tivesse mais velho, né? E eu tenho uma visão bem parecida com a dele. Acredito que não seja necessário parar de se envolver e seguir o caminho do celibatário involuntário, apesar de não ser um caminho ruim, tá? Mas não é um caminho viável para a maioria dos homens. E se eu não me engano, eu já ouvi esse termo de minimizar danos em algumas citações do Raccoon também. E eu tenho a minha forma de lidar com essa situação, né? Que é encarando o envolvimento com as mulheres como um hobby. E você pode se beneficiar muito se entender isso e quiser seguir da mesma forma, encarando as mulheres como um hobby, algo que você faz por prazer, sem se dedicar de forma séria ou emocional. O sexo é uma parte essencial da nossa natureza, a gente foi programado para se envolver e reproduzir. E para quem já teve experiência com mulheres, sabe o quão gostoso e prazeroso isso é. E sinceramente, deixar de se envolver, salvo se for a escolha consciente ou necessidade, não é um caminho viável, né? Se o cara é virgem e nunca teve experiência, pode ser que ele consiga viver como um celibatário involuntário aí, mas aí já é outra história. Ter uma vida sexual ativa traz inúmeros benefícios, reduz o estresse e a ansiedade, melhora seu sono, diminui as suas chances de depressão. Eu mesmo nunca conheci alguém com uma vida sexual ativa que tivesse em depressão profunda. Além disso, ajuda na saúde da próstata no futuro e, em resumo, o sexo faz bem para a saúde física e mental. Agora, se você não se envolve com mulheres, eu falo com total convicção do mundo que você vai acabar descontando esse desejo em outra coisa, como por exemplo no Xvideo, e é aí que os problemas mais fodidos começam a afetar a sua vida, né? Acredito que todo mundo que me acompanha aqui sabe os prejuízos de ser viciado nesse tipo de conteúdo. Não só causa um ciclo de compulsão e arrependimento, mas também afeta gravemente a sua saúde mental e emocional. Eu falo isso com propriedade porque eu já passei por isso no passado, e o que mais me deixava envergonhado é quando eu percebia que eu tava assistindo outro homem fudendo uma mulher no qual eu gostaria de estar fazendo. Como eu não era competente o suficiente, eu tinha que assistir. Eu acredito que eu não sou o único que sentiu isso, mas enfim, isso mina sua autoestima e te prende um ciclo destrutivo. Mas, por outro lado, se envolver com mulheres também tem seus riscos. Um dos maiores é o perigo de se apaixonar, né? Especialmente se a mulher tiver traços de neotenia, aqueles traços mais joviais e fofos que mexem com o nosso instinto protetor. Elas sabem como usar isso ao favor delas e os comportamentos femininos no início de uma relação também são projetados para te fazer cair no apaixonamento. Eu mencionei sobre esse processo no vídeo Não Namore e Seja Apenas Ficante. Eu vou deixar na descrição para você assistir depois. Elas são especialistas nisso, né? É algo natural para elas, assim como para nós é natural querer prover e proteger também. Por isso eu enxergo o envolvimento com mulheres como pisar em ovos, né? Você precisa de cuidar o tempo todo, porque o instinto vai tentar te direcionar para a armadilha. E a chave é você estar 100% consciente do que está acontecendo e aprender a remover os sentimentos do jogo. Mais tarde no vídeo eu vou explicar exatamente como fazer isso, tá? Mas já adianto que o risco é grande, porque lutar contra os seus instintos não é uma tarefa fácil. Você pode ver um monte de cara por aí que fala que é super red pilado, mas a primeira branquinha novinha que aparece dando mole, o cara se prende, né? Se apaixona e entrega tudo pra ela, até a carteira do Bitcoin. Mas como eu já falei, o jogo dos relacionamentos não foi feito para os homens ganharem. Ele é 100% projetado para beneficiar as mulheres, né, que sempre saem vencedoras. Mas existem dois casos raros que elas perdem e eu vou explicar sobre isso. O primeiro é quando você decide não jogar, simplesmente abandona o jogo e segue a sua vida no caminho do você ausismo. É quando você escolhe excluir definitivamente o
envolvimento com as mulheres da sua vida e segue dessa forma. E o segundo caso, e que eu considero mais interessante, é quando você entra no jogo, mas só pra se divertir um pouquinho. Você joga de forma leve e temporária, apenas por um tempo limitado, né? Só segurando ali o empate e mantendo a consciência de que precisa sair no melhor momento. E por que no melhor momento? Porque se você passar desse ponto, as coisas começam a desandar. Tem uma coisa que eu chamo de ponto sem retorno. Esse é o momento em que você já investiu tanto tempo, energia ou recurso no relacionamento que não consegue mais voltar atrás. É tipo o jogo de aposta. Imagina um cara aí que começa a apostar com R$1.000, tá? Ele perde 100, depois ele perde 200, daí ele ganha um pouco. Mas logo em seguida ele perde mais ainda. Quando ele vai ver, ele só tem R$100 aí sobrando e já tomou um prejuízo de 900. E nessa situação é muito provável que ele aposta tudo que sobrou, porque ele sente que precisa recuperar aquilo que ele perdeu, né? Mas no final ele vai perder tudo. Nos relacionamentos isso funciona da mesma forma. Às vezes você investiu tanto emocionalmente, financeiramente, até tempo, que parece impossível recuar. Você sente que precisa de um retorno maior para justificar o investimento, mas na verdade já é tarde demais. E é por isso que eu falo, trate os relacionamentos como um hobby, tá? Algo temporário e sem compromisso. Esteja consciente desde o início de que existe um prazo de validade e que inevitavelmente vai acabar. Aproveita a fase inicial, que é leve, divertida e cheia de risada, né? Carinho e sexo quente e de qualidade. E quando vocês dois estiverem curtindo o máximo ali, você termina, tá? Porque nesse ponto ninguém sai perdendo e os momentos bons vai se tornar memória. Agora, se você passar desse ponto, aí sim começa o caos. As cobranças aparecem, você perde a sua liberdade, os dramas emocionais começam a pesar, e se você entrar num namoro, vai ter mais despesas financeiras, sem contar nos malditos de teste, né, que vão arruinar a sua energia mental e emocional. Esse é o momento em que o que era divertido se torna um problema. Por isso, terminar no auge é a melhor estratégia. Tem que acabar quando os dois ainda queriam mais, sabe? Mas você tem a clareza de que continuar significaria entrar em um território perigoso. Inclusive, é isso que explica o porquê algumas mulheres que eu conheci há mais de 5 anos ainda ficam interessadas em mim. Elas continuam dispostas a sair comigo caso eu queira. E sabe por quê? Porque as coisas terminaram no melhor momento, quando tudo ainda estava leve e divertido. Fica aquele gostinho de quero mais, né? As mulheres têm essa ideia idiota na mente delas de que a história ainda não acabou e que precisa ter um final feliz, né? E eu uso essas crenças que elas acreditam ao meu favor para me beneficiar, é óbvio. Agora, vamos abordar o tema dos sentimentos. E isso é, sem dúvida, a parte mais importante para quem quer se envolver com as mulheres sem se fuder, tá? Se você realmente quer tratar isso como um hobby e não levar tão a sério, precisa entender uma coisa: sentimento não pode fazer parte da equação, tá? Caso contrário, você vai sofrer. Você precisa assumir a mentalidade de um cafajeste, alguém totalmente desapegado que tá pouco se fudendo pra relação e não deixa o emocional tomar conta. Pensa numa partida de futebol, tá? A essa altura você já sabe que o jogo foi feito pra você perder. Se você decidir jogar até o final, inevitavelmente você vai sair derrotado. Então qual é a melhor estratégia? Jogar só por diversão, entrar em campo ali sabendo que não vai ir até o fim e segurar o empate, tá? Aquele resultado que sai bom pros dois lados. Agora, pra evitar um desastre e garantir que você não vai se ferrar, o que você faz? Simples, você não relaciona o seu melhor jogador pra partida, tá? Esse jogador se chama sentimento. E tem mais, nem no banco ele fica, ele literalmente não é relacionado pro jogo, tá? Ele tá fora, sem participação nenhuma na partida. Sem o sentimento no jogo, você pode curtir a partida, aproveitar os melhores momentos aí, o carinho, a atenção, o sexo de qualidade, tudo sem se comprometer. E apesar de eu ser totalmente desapegado e hoje em dia não tá pouco me fudendo pra maioria das mulheres, eu não sou um robô sem empatia, cara. Eu gosto de proporcionar bons momentos pra mulher também. A relação tem que ser boa e divertida pros dois. Eu invisto um pouco de tempo e energia, mas nunca emocional, né, pra criar momentos gostosos ali, e realmente é bom. Acredito que a maioria aqui, quando conhece ou conheceu uma mulher, sabe do que eu tô falando, tá? Aquela fase inicial onde tudo parece perfeito, vocês se divertem, dão risada, é um clima bem leve e gostoso, mas sempre tomando cuidado com o equilíbrio, tá? Porque por mais que você crie momentos carinhosos, não pode deixar o sentimento assumir o controle. Se tem uma coisa que destrói a atração que as mulheres sentem no homem, e de forma extremamente rápida, é quando o cara é apegado ou carinhoso demais. Então eu gosto de manter a balança assim: 20% de momentos quentes e carinhosos e 80% sendo frio, desapegado e insensível, sabe? Sendo aquele cara que não tá nem aí. Se você quiser seguir dessa mesma linha, é só você lembrar da regra de Pareto: 80% frio e desapegado, 20% carinhoso e romântico. E se a mulher reclamar, jogar um drama ou decidir que não quer mais se envolver, tudo bem, que ela vai embora. Então, tipo, eu não gasto um pingo de energia tentando segurar ninguém. Porque, lembre-se, o sentimento ele não entra no jogo. Você não tá levando aquilo a sério. É apenas uma diversão. E essa partida tem prazo de validade. Agora, o melhor caminho nos dias de hoje é continuar solteiro, né? Ainda mais com a hipergamia cada vez mais alta. As mulheres hoje em dia são carreiristas, diferente de algumas gerações passadas, onde a maioria delas eram donas de casas e gostavam
desse papel de forma genuína, né? E o homem também tinha as vantagens no relacionamento e via mais valor em prover pra ela e pros filhos, justamente por ele sentir que tava ganhando algo em troca também, como por exemplo, chegar do trabalho e saber que a casa tava arrumada, as roupas estavam lavadas, a comida pronta, e a mulher de fato cuidava de algumas tarefas que facilitavam a vida do cara. Então a mulher gostava genuinamente desse papel de dona de casa. Acredito que a geração das avós de vocês aí, e dependendo da sua idade, até a sua mãe também, tá? Era uma boa dona de casa. Hoje em dia as mulheres são carreiristas e a hipergamia tá tornando elas cada vez mais exigentes. Então ser solteira é o melhor caminho. Você não perde a sua liberdade, não tem que lidar com cobranças emocionais, nem com os desgastes financeiros de um relacionamento, e não precisa ficar provendo pra ela também. Afinal, ela decidiu seguir carreira, então ela que ganha o próprio dinheiro e compra as coisas dela com o dinheiro dela. E eu não vejo isso com maus olhos e nem acho ruim, tá? Eu não julgo as mulheres que fazem isso, até porque eu não tô nem aí pra namoro e casamento, então pra mim é vantajoso o jogo tá desse jeito. Então ser solteira é ótimo e se envolver dessa forma, levando como um hobby, é extremamente vantajoso. Sem contar que às vezes você pode até deixar esse hobby de lado, né, pra focar em outros projetos ou outros interesses, tá? E tá tudo bem. Você não precisa estar o tempo todo envolvido com mulheres pra viver bem. Às vezes você pode estar aprendendo alguma coisa nova aí que você se apaixonou, tipo tocar algum instrumento, aprender boxe, surfar ou qualquer outra coisa nova que desperta aquele efeito novidade no seu cérebro, né? E te deixa obcecado por aquilo por um determinado tempo. Eu mesmo, quando descubro alguma coisa nova que me vicia, fico um tempo focado só naquilo e sem me envolver com mulheres, tá? E tá tudo certo, cara. Tá de boa. Agora, deixar de se envolver com mulheres pra sempre, pra mim, não parece algo interessante. E acredito que pra maioria dos homens também não é. Porque tudo que desperta o efeito novidade e a gente for aprendendo, em algum momento aquilo já não vai ser mais algo que te deixa super motivado como no começo. Já o desejo por mulheres, o instinto de reprodução nunca vai sumir, porque faz parte da nossa natureza. E o fato de você ter tido uma experiência ruim não quer dizer que todas vão ser ruins, tá? Às vezes você pega ranço de mulheres por causa de uma única experiência, e isso acaba sendo mais reforçado na sua mente por causa de alguns produtores de conteúdos extremistas que você assiste. E se você seguir nesse caminho, você acaba perdendo muita oportunidade de se divertir e ter uma vida menos preto e branco, né? Uma vida menos depressiva e chata. E eu falo isso mesmo acreditando que no final tudo vai ser trágico. Como diria o Trunks, o mundo é rumo ao abismo, e eu concordo com ele. Mas o que der pra aproveitar, eu aproveito. Agora, pra finalizar o vídeo e resumir bem o que foi dito, se relacionar com mulheres é algo bom, mas é preciso ter sabedoria, ter consciência, né? Vamos ter sabedoria e consciência, como diz o Coruja, do seu instinto, e que ele vai direcionar a todo custo você a cair na armadilha, tá? Então toma cuidado, porque até os caras que se dizem super red pilados aí acabam caindo em emboscada. Se envolva com elas e veja isso como um hobby, algo que você faz por diversão e prazer, né? Sem se perder no jogo. Lembre-se sempre de nunca relacionar o jogador mais importante, chamado sentimento, pra nenhuma partida que você entrar, e sempre termine a relação no auge. Mantenha sua liberdade, cuide da sua mente e do seu corpo e aproveite os momentos que a vida te proporcionar. Só não caia na armadilha de achar que tudo vai ser como nos contos de fadas, porque o final vai ser tenebroso e isso é inevitável. Eu vou deixar o vídeo Não Namore, Seja Apenas Ficante na sua tela final aí agora. Esse vídeo ficou muito bom e é um dos vídeos que a galera mais gostou durante essa minha volta aqui a produzir conteúdos pro canal. Você precisa assistir ele, porque muitas coisas vão ficar claras na sua mente e você provavelmente não vai cair mais em armadilhas e sofrimentos, tá? As cartas estão na mesa, agora é com você. Te vejo no outro vídeo.